E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isael Redite. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu vou falar da história de hoje. A história de hoje, o ponto de vista dela é de uma mulher que trabalha na vida. E nessa história podemos ver o motivo pelo qual ela entrou e a necessidade que ela teve para poder fazer isso, né? Espero que vocês tentem entender o lado da protagonista, porque a protagonista, ela foi bem sofrida e ela entrou... A minha funcionária tá aqui me pedindo biscoito. Toma. E ela fez de tudo, ela fez o possível e o impossível para poder manter a criança e a mãe, né? O anti-antagonista também foi um tremendo fela da gaita. Confesso que a coitada também não tinha culpa de nada e acabou entrando tudo no rabo dela. Tadinha, eu fiquei com dó, gente. Mas, tirando isso, o enredo da história é muito bacana. Nessa história podemos ver o porquê das pessoas entrarem nessa vida, né? Tem umas que entram, eu acho que mesmo para poder ganhar dinheiro, porque gosta de luxo e etc. Eu não tenho muito o que falar porque não é minha... Como é que eu posso falar? Não é meu ponto de fala, eu não tenho o que falar sobre isso. Mas a grande maioria também entra pelo quê? Por necessidade. E eu super entendo e acredito também que no desespero para poder manter o filho e ajudar a mãe. Nesse caso, se você não tiver, já que ela não teve nenhuma ajuda, é bem viável, né? Então, gente, espero que vocês gostem da história, que vocês entendam a história também e comentem o que vocês acharam. Pô, pelo amor de Deus, comentem de um jeito que não vai ofender nem a 10ª geração, tá? Vamos medir as palavras dos comentários, vamos falar de um jeito que não ofenda nem eu que vou ler, nem outra pessoa que vai ler também. Vamos medir, gente. Um bom final de semana para vocês e para quem quiser assistir mais histórias, já assistiu todas aqui do Israel Reddit, temos também o Red Contos e Afins. Lá temos mais histórias do que aqui, acredito que tenha mais de 400. E temos bastante também lá de sobrenatural, de protagonista empoderada. Eu só ainda não fiz essa playlist de protagonista empoderada. Por quê? Porque eu tenho que ficar olhando história por história. E tem história que eu fiz, gente, que eu nem lembro mais. Sério mesmo. Eu já fiz tantas que eu nem lembro mais. Quando eu vou ver nesses aplicativos quando eu vou ver no nosso amigo Tico Teco, eu tô assistindo lá, vendo alguma coisinha. Quando eu vou ver, tá lá o nome do meu YouTube, foi o que fiz, o áudio. Então, por hoje é só isso mesmo. Um beijo e até logo. Tchau. Dá tchau, neném. Eu estava ao telefone, lembrando meu filho de 6 anos de dormir cedo, quando meu sugar daddy me chamou para beber com os clientes dele. Eu tinha acabado de chegar à sala privativa quando vozes insinuantes começaram a soar. Sr. Collins, aquela mulher que você mantém é realmente especial. Ouvi dizer que ela começou a te seguir assim que fez 18 anos. Não importa o quão bom seja um brinquedo, você vai se entediar um dia. Senhor. Alvaro, se quiser, quer experimentá-la? Gibson Collins falava com orgulho descarado, como se estivesse exibindo uma posse preciosa. Ela é só algo que eu guardo por diversão. Senhor Alvaro, se gostar dela, deixo que ela te faça companhia hoje à noite. Depois de ser amante de Gibson por tantos anos, eu o conhecia bem. Ele adorava se exibir, especialmente quando eu era o assunto. Então empurrei a porta, sem nenhuma expressão. Foi quando ouvi uma voz que eu conhecia muito bem. Desculpem, pessoal. Minha noiva não aguenta álcool. Eu bebo por ela. No momento em que entrei, todos se viraram para olhar. Quando nossos olhos se encontraram, a taça de vinho do homem escorregou da mão e se estilhaçou no chão. Seu braço ficou suspenso no ar. Nunca imaginei que seria assim que encontraria Alastair novamente. 7 anos depois, ele irradiava a autoridade implacável de alguém que controlava tudo. Cada gesto carregava um ar perigoso. Ao lado dele estava uma mulher, impecavelmente arrumada, gentil e refinada. Engoli o turbilhão no peito e coloquei meu sorriso doce, bem ensaiado. Sr. Collins, senti tanto a sua falta. A sala se encheu de olhares mistos, alguns de admiração, outros de pena, mas muito mais de desprezo aberto. Gibson me puxou para o colo, sua mão deslizando pela minha cintura. Alastair me encarou. O choque em seus olhos lentamente se transformou em nojo evidente. Eu soube que ele percebeu na hora o que eu era.
Uma prostituta. Ao redor da mesa, os homens se revezavam para me forçar a beber. Copo após copo de bebida cara queimava minha garganta. Pouco a pouco, também entendi a relação entre Alastair e a mulher ao lado dele. O nome dela era Beatrice Kears. Ela era sua noiva, uma combinação perfeita, e estavam apaixonados. De repente, lembrei do que minha mãe costumava dizer. Se envolver com homens perigosos nunca termina bem. Ela estava certa. Agora, meu ex-namorado, envolvido com esse mundo, estava ao lado de uma mulher linda, vivendo uma vida brilhante. E eu, uma mãe solteira, era amante de um homem velho o suficiente para ser meu pai. Sr. Collins, não guarde toda a diversão para você. Vamos ver do que essa beleza é capaz. Enquanto Ian Álvaro falava, seus olhos grudavam em mim, gananciosos e sem vergonha. Gibson era um empresário astuto. Ele percebeu o interesse de Ian imediatamente. Trocar uma mulher da qual já estava cansado por uma conexão útil era um negócio lucrativo. Então, apesar da possessividade ainda presente, ele sorriu e me empurrou na direção de Ian. Se você gosta dela, fique à vontade. Zombei por dentro, mas mantive o rosto doce e obediente enquanto me inclinava para servir uma bebida para Ian. Ian caiu na gargalhada e bateu um grosso maço de dinheiro contra meu rosto. Garota, você é quente. Deixa eu te refrescar. Que tal assim? A cada 10 notas você tira uma peça de roupa. Parece bom? A sala caiu em risadas. Só Alastair pousou o copo com força sobre a mesa. O som seco ecoou pelo ambiente. Segui o som e encontrei seu olhar. Bem a tempo de ele ver Ian me importunando do começo ao fim. Um sorriso frio surgiu no canto da boca dele, os olhos cheios de desprezo. Engolindo a vergonha, usei o rosto para pegar as notas espalhadas e tirei o casaco calmamente. Na segunda vez, Ian apontou para minha blusa, indicando que eu continuasse. Meus dedos tremiam enquanto eu desabotoava os botões. A blusa escorregou, expondo meus ombros pálidos e a clavícula delicada. Minhas curvas se destacavam levemente sob a luz. Ouvi respirações pesadas ao meu redor. Alguém até tirou o celular discretamente para gravar. Na terceira vez, Ian mandou que eu escolhesse entre a saia ou o sutiã. Quando jogou o dinheiro dessa vez, foi de propósito. As notas se espalharam pelo chão. Abaixei-me e fui pegando uma por uma. Assim que meus dedos tocaram a última nota, um sapato de couro preto pisou forte na minha mão, quase esmagando meus dedos. Alastair olhou para mim de cima, a voz gelada. Qualquer mulher que aceita ser amante realmente é lixo. Ignorei o insulto. Levantei a cabeça, mantendo meu sorriso profissional. Senhor, por favor, tire o pé. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Só quando Beatrice puxou suavemente a manga dele é que ele levantou o pé, relutante. Juntei todo o dinheiro e estava prestes a tirar a saia quando uma voz clara interrompeu. Espera. Beatrice se levantou e disse suavemente. Não estou me sentindo bem. Essa garota poderia me acompanhar até o banheiro? Ela era a noiva de Alastair. Ninguém ousou recusar. Antes de sairmos da sala, Beatrice tirou o chale e colocou sobre meus ombros, cobrindo minha pele exposta. No banheiro, ela não correu para retocar a maquiagem. Em vez disso, pegou um lenço umedecido e limpou delicadamente meus dedos, que estavam vermelhos. Você parece jovem. Por que fazer esse tipo de trabalho? Por que ganhar dinheiro assim? Eu a observei com atenção. Um terno Chanel bem ajustado, postura elegante. A tranquilidade de alguém que cresceu sem preocupações. Pessoas que sempre viveram confortavelmente nunca entenderiam por que alguém escolheria um caminho tão humilhante. Como eu poderia explicar? Porque eu precisava desesperadamente de dinheiro. Porque meu filho de 6 anos estava esperando para comer. Porque minha mãe estava deitada em um hospital esperando uma cirurgia cara para sobreviver. E quem causou tudo isso era justamente o poderoso noivo ao lado dela. Quando voltamos para a sala privativa, as provocações não continuaram. A esposa de Gibson, Amelia Wilburn, havia chegado. A presença repentina da esposa oficial acabou imediatamente com o clima de deboche. Todos aguardavam para ver meu constrangimento. Achei que Amélia iria explodir, me xingar, me dar um tapa, me humilhar. Mas não fez nada disso. Ela nem sequer olhou para mim, como se eu fosse apenas um objeto. Com um sorriso educado, permaneceu ao lado de Gibson, conversando naturalmente com os outros, impecável em cada palavra. Sentei-me ao lado dela, sem expressão, sem qualquer sinal de vergonha. Eu era uma amante que não podia aparecer em público. Já estava acostumada a ser ignorada. Quando a reunião terminou, Gibson saiu para pagar a conta. Ficamos apenas Amélia e eu na sala. Então ela abandonou a fachada. Avançou sobre mim, me empurrou e me deu um tapa forte no rosto. Sua vadia imunda! Tudo o que você sabe fazer é usar o corpo para agradar homens. Você não passa de um lixo barato. Quem você pensa que é aparecendo aqui? Sem família, sem educação. Seus insultos eram cruéis e cortantes. Eu quis dizer que realmente não tinha pai. Que minha mãe estava em estado vegetativo depois de um acidente. Que ninguém nunca me ensinou a viver com dignidade. Mas não disse nada. Israel Reddit. Apenas suportei. Meu silêncio só a enfureceu ainda mais. Gritando, ela pegou uma garrafa de vinho e a quebrou na minha cabeça. O sangue jorrou imediatamente, escorrendo pela minha testa até os olhos, deixando minha visão vermelha. Amélia levantou a mão novamente. E, de repente, um braço forte agarrou o pulso dela. Já chega. Este é o meu lugar.
Não ultrapasse os limites. Alastair havia voltado. Seu rosto estava sombrio, sua presença carregada de algo perigoso. Ao vê-lo, Amélia não ousou insistir. Lançou-me um olhar feroz e saiu furiosa. Segurando a testa ensanguentada, tropecei para fora da sala privativa. Tudo o que eu havia segurado a noite inteira, humilhação, dor, explodiu de uma vez. Sentei ao lado de uma lixeira na beira da estrada e desabei em lágrimas. Não sei quanto tempo chorei, até ouvir o rugido de um motor atrás de mim. Um Bentley preto parou próximo. A janela desceu, revelando o rosto frio e afiado de Alastair. Entra. Balancei a cabeça. Não. Ele franziu a testa, não discutiu. Apenas saiu do carro, me pegou no colo e me colocou dentro. O ferimento na minha testa latejava, me deixando tonta. Eu não tinha forças para resistir. Dei um endereço. Ele nem ligou o GPS. Dirigiu direto até lá. Era a minha casa. Ele ainda se lembrava. 7 anos atrás, antes das provas, ele costumava fugir para ver as estrelas comigo. Agora, pensando bem, talvez todo aquele carinho tivesse sido só uma encenação. Algo planejado desde o começo. Perto da entrada do meu bairro, ele falou de repente com um tom carregado de ironia. E como está a senhorita Bemer ultimamente? Minha mão congelou na maçaneta. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Tanto que ele perdeu a paciência. Estendeu a mão e agarrou meu pescoço, a voz gelada. Lembro que a senhorita Bemer odiava garotas que namoravam bandidos. Ela sabe que a filha preciosa dela foi abandonada por um, e agora ganha dinheiro vendendo o corpo? Ah, certo. Ela não é mais professora, né? Ou está vivendo do dinheiro que você ganha na cama. Assim que terminou, inclinou-se e mordeu com força minha clavícula. A dor foi aguda o suficiente para me fazer reagir. A senhorita Bemer sabe quantas vezes você dormiu com seu sugar daddy? Ele zombou. Tantas que nem dá para esconder marcas de beijo e mordida. Cada vez que ele dizia, senhorita. Bemer, havia puro sarcasmo. Ria amargamente por dentro. Se ele soubesse que minha mãe estava em estado vegetativo por causa dele, talvez ficasse ainda mais satisfeito. Ao me ver esfregar o lugar da mordida, sua voz misturava raiva e desprezo. Eu sou exatamente o tipo de homem que seu sugar daddy precisa agradar. Você deveria usar esse seu jeitinho doce comigo também. Pensei por um momento. Ele estava certo. Coloquei um sorriso lisonjeiro. Você tem razão, Sr. Laird. Preciso lembrar do meu lugar. Ainda tenho que ir para casa agradar meu sugar daddy. De repente, ele me soltou, o nojo evidente no olhar. Cordelia Oakley, você virou o tipo de mulher com quem qualquer um pode dormir. Por que não vem comigo? Sou jovem, poderoso e melhor que ele. Ou o quê? Problemas com o pai? É por isso que gosta de homens velhos o suficiente para serem seu pai? Os olhos dele demoraram na minha clavícula exposta. Suas palavras eram frias e cruéis. Nem me dei ao trabalho de responder. Abri a porta e saí. Atrás de mim ele ainda falou. Quanto o Gibson te paga por mês? 2.500. Ele soltou um riso debochado. 2.500? Você realmente se vende barato. O ar atrás de mim ficou pesado. Não tive coragem de me virar. Naquela época, quando minha mãe teve uma hemorragia cerebral e ficou em estado vegetativo, eu estava com 3 meses de gravidez. Eu nem tive tempo de interromper a gravidez. Larguei a escola e vendi tudo o que tínhamos para pagar o hospital. Estava tão ocupada sobrevivendo que esqueci que ainda estava grávida. Quando percebi, minha barriga já estava grande demais para esconder. Aqueles dias eram piores que a morte. O batimento dentro do meu ventre foi a única coisa que me manteve lúcida. Desisti da ideia de abortar. No final da gravidez, eu odiava Alastair todos os dias. Jurei que o encontraria e perguntaria por que ele fez aquilo comigo. Depois que Andy nasceu, eu não o odiava mais. Eu só queria vê-lo. Até uma ligação do outro lado do oceano teria sido suficiente. Mas não houve nada. Absolutamente nada. Até eu completar 20 anos, quando conheci Gibson, 16 anos mais velho. Ele se ofereceu para ajudar. Perguntou se eu queria dinheiro. Com medo de que eu recusasse, explicou que o casamento dele era apenas por conveniência. Quando sobreviver vira a única prioridade, dignidade e moral deixam de importar. Então me tornei amante dele, sem culpa. Não tenho medo de karma. Porque minha punição começou no dia em que conheci Alastair, e nunca terminou. Naquela época, Alastair ficou comigo por apenas um motivo. Vingança contra minha mãe. Porque o primeiro amor dele pulou do telhado da escola no último ano. O nome dela era Daphne Sinclair. Ela era aluna da turma da minha mãe. Uma boa garota que todo mundo conhecia. Daquelas que secretamente namoravam um bad boy. Todo mundo sabia porque minha mãe expôs isso. Daphne foi pega escrevendo uma carta de amor durante a aula. Minha mãe fez ela se levantar e ler em voz alta na frente de todo mundo. A turma inteira caiu na risada. Daphne chorou e pediu desculpas, mas minha mãe ainda pegou a carta e a leu sozinha. O nome na carta era Alastair. Minha mãe era extremamente à moda antiga. Ela acreditava que os alunos deveriam focar apenas na escola. Namorar cedo era inaceitável. Especialmente quando envolvia a melhor aluna da série e um encrenqueiro que não estudava. Ela arrastou Daphne para o escritório e a repreendeu durante toda a noite. Você acha que merece seus pais? Todo o esforço deles? O exame está chegando, e você quer arruinar seu futuro por causa de um bandido? Você é um caso perdido. Depois disso, não importava o quanto Daphne implorasse. Minha mãe chamou os pais para a escola. Nunca vou esquecer aquele dia. O pai de Daphne entrou bêbado no escritório.
Ele pegou uma cadeira e tentou atingi-la. Os professores o impediram, mas ele não parava de gritar. Igual a sua mãe sem vergonha. Eu te criei para estudar, não para seduzir homens. Se você ama tanto assim, vá se vender como ela. A partir daquele dia, Daphne virou uma piada na escola. Rumores se espalharam por todos os lados. A garota que costumava ficar em primeiro lugar caiu de repente e virou alguém que todos desprezavam. Depois disso, Daphne continuou recebendo advertências por briga. Eu não acho que fossem brigas. Ela estava se defendendo. Mas minha mãe não via dessa forma. Ela achava que Daphne estava se rebelando de propósito, com raiva, decepcionada, sem possibilidade de salvação. Por causa dos relatórios e das notas caindo, Daphne perdeu sua bolsa de estudos. No dia em que isso aconteceu, ela foi ver minha mãe no escritório. Não sei o que disseram, mas posso imaginar. Minha mãe, com sua mentalidade rígida, provavelmente deu outra bronca sobre moral e namoro. Pouco tempo depois, Daphne pulou do telhado da escola. E foi nesse dia que Alastair entrou na minha vida. Ele me tratou bem. Muito bem. Cuidadoso, gentil, sempre presente. Achei que tinha encontrado o amor de verdade, até o dia em que nossos resultados saíram. E ele destruiu tudo da forma mais cruel. Ele jogou meu exame de gravidez na frente da minha mãe. Senhorita. Bemer, você não disse que bandidos são nojentos? Pois o bebê na barriga da sua filha foi colocado lá pelo bandido que você mais despreza. Essa humilhação a destruiu completamente. Ainda lembro da expressão dela. Vejo isso toda vez que tenho pesadelos. Seu rosto estava cheio de choque, vergonha, decepção e culpa. Eu queria chorar e pedir desculpas, mas ela chorou primeiro. Cora, a culpa é minha. Eu não te ensinei direito. Não te culpo. Por 7 anos, essa memória ficou grudada em mim como uma maldição, mas o pesadelo ainda não tinha acabado. Alastair saiu do carro de repente e me agarrou pela gola, os olhos vermelhos. Como você pode estar tão calma, Cordélia? Alguém morreu. Depois de todos esses anos, sua mãe ainda acha que foi uma boa professora? Quando ela acorda no meio da noite, ela lembra que foi ela quem causou a morte da Daphne? Nunca vou saber se minha mãe se sente em paz. Antes de perder a consciência, ninguém sabe se ela se arrependeu. Então só pude dizer: desculpa, foi culpa nossa. Minha mãe estava errada. Nunca deveria ter tratado Daphne de forma tão extrema. O pai de Daphne também estava errado. Nunca deveria ter sido tão cruel com a própria filha. As pessoas que a intimidaram estavam erradas. Quem espalhou mentiras também. E eu, como filha da minha mãe, também não sou inocente. Mas todos nós já pagamos o preço. Alastair retrucou. Ele agarrou meu pulso com tanta força que parecia que meus ossos iam quebrar. Desculpa? E é só isso? Você acha que pedir desculpas resolve tudo? Se você realmente se sente culpada, então morre. Israel Reddit. Cordélia, por que não foi você quem pulou naquela época? Depois de gritar, o corpo dele inteiro tremia. Sua voz baixou, mas ficou ainda mais assustadora. Diz, por que você ainda está viva? Vai morrer. Faça isso agora. Morrer? Não é como se eu nunca tivesse tentado. Quando Andy tinha 2 anos, as contas do hospital e a vida me esmagaram. Dei remédios para minha mãe e para o Andy. Depois planejei incendiar a casa e morrer com eles. A fumaça encheu o quarto. Andy acordou primeiro. Ele rastejou até mim e, com as mãozinhas, bateu no meu rosto. Mamãe. O choro dele atravessou a fumaça e fez os vizinhos correrem. A partir daquele dia, nunca mais pensei em me matar. Eu não podia morrer. Precisava viver para ver Andy crescer, para esperar minha mãe acordar. Eu já tinha matado minha mãe uma vez. Não faria isso de novo. Nesse momento, o telefone de Alastair tocou. O nome Beatrice apareceu na tela. Ele olhou, me soltou, se virou, entrou no carro e foi embora. Vendo o carro desaparecer, não pude evitar rir. Alastair, você diz que está se vingando pela Daphne, mas no fim não conseguiu esquecê-la. E mesmo assim seguiu com outra mulher. Depois daquela reunião, Alastair começou a aparecer em frente à minha casa repetidamente. O Bentley preto ficava ali todos os dias. Gibson percebeu rapidamente que algo estava errado. Ele não sabia do meu passado com Alastair. Só achava que ele estava interessado em mim. Naquele dia, me vesti de forma ainda mais provocante para agradar Gibson. Ele me afastou. Cordélia, você não tem mais 18 anos, disse friamente, beliscando meu queixo. Saiba o seu lugar. Se deixar de ser útil, acabou. Fingi entrar em pânico. Lágrimas encheram meus olhos. Quero o controle do porto de Vancouver, disse Gibson me entregando um contrato. O Sr. Laird não quer assinar, mas eu sei que você pode conseguir. Traga a assinatura e eu te dou $150 mil. $150 mil, o suficiente para minha mãe e Andy viverem por muito tempo. Levei o contrato para Alastair e contei tudo sobre o acordo com Gibson. Um sugar daddy não é mais suficiente para você, né? Alastair se recostou no sofá, com os olhos escuros. Que tal isso? Eu te dou $150 mil. Fique comigo. Afinal, temos história. Por 7 anos, odiei a garota que eu fui. Aquela que o amava cegamente, mais vezes do que consigo contar. Mas naquele momento, esse nojo chegou ao limite. Alastair, você é nojento! Joguei o contrato contra o peito dele. Ele caiu no chão, assim como minha raiva.
Barulhento, mas inútil. Cordélia, já dormimos juntos antes. Por que agir como se fosse inocente agora? Ele se levantou e passou um braço pela minha cintura. O quarto é ali. Diga que sim, e o dinheiro e o contrato são seus. Diga não. Pegue suas coisas e vá embora. Empurrei ele com força, as unhas cravando na palma da mão. Mesmo que todos os homens do mundo desaparecessem, eu nunca encostaria em você. Não consegui a assinatura. E perdi meu emprego. Quando Gibson descobriu que eu recusei Alastair, ficou surpreso. Ele me expulsou e depois foi direto até Alastair com informações. Se quiser a Cordélia, é fácil, disse. Ela tem uma mãe em coma e um filho de 6 anos. Ouvi dizer que também está deprimida. Ela não consegue ganhar dinheiro de verdade. Não vai demorar para ela voltar chorando, implorando por você. Alastair ficou em silêncio por um bom tempo. Então falou. Um filho de 6 anos? Por mais que Alastair tentasse, não conseguia conectar a Cordélia de quem falavam com a garota alegre e brilhante daquela época. Uma mãe em coma, depressão, um filho de 6 anos. Como isso era possível? Não sei o que Alastair descobriu. Mas da próxima vez que o vi, seus olhos estavam vermelhos e o rosto cansado e abatido. Cordélia, me desculpe. Eu não sabia. Eu o ignorei. Apertei meu casaco e desci as escadas. A conta médica da minha mãe estava para vencer. Não tive escolha a não ser voltar para Gibson. Me ajoelhei na frente dele e implorei que me emprestasse dinheiro. Prometi que um dia pagaria de volta. Gibson levantou os olhos, olhou além de mim para Alastair e curvou os lábios em um sorriso zombeteiro. Depois, olhando para mim, disse: Cordélia, eu não sou uma instituição de caridade. Se você quer dinheiro, por que não implora para o cara atrás de você? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Alastair avançou, me puxou do chão. Quanto você precisa? Eu te dou. Não faça isso consigo mesma. Eu o empurrei. Alastair, se minha mãe soubesse que as contas médicas dela estão sendo pagas com o seu dinheiro, ela preferiria morrer. Respirei fundo e segurei as lágrimas. Depois disso, tentei ver Gibson várias vezes, mas ele me evitava. Alastair também tentou repetidas vezes me dar dinheiro. Recusei todas as vezes. 8 anos atrás, eu o odiava profundamente. Mas a vida desgasta tudo. Com o tempo, até esse ódio foi diminuindo. Eu quase tinha esquecido como ele era. Quando nos reencontramos, eu quase não sentia nada, até que ele disse: afinal, temos um pouco de história. Foi aí que o nojo voltou, rastejando direto para os meus ossos. Se naquela época ele me machucou por causa da Daphne, então agora ele era apenas um bastardo. Comecei a evitar Alastair de propósito, mas ele sempre dava um jeito de me encontrar. Enfim. Naquele dia, Andy de repente teve uma febre alta. Peguei ele nos braços e saí correndo de casa, só para encontrar Alastair esperando do lado de fora. No momento em que viu Andy, ele congelou. Andy era exatamente como ele quando era criança. Os mesmos olhos, as mesmas sobrancelhas. Como uma cópia de outro tempo. No hospital, vi arrependimento no rosto de Alastair pela primeira vez. Depois disso, ele passou a aparecer ainda mais na minha vida, e na de Andy. Comprava todo tipo de brinquedo e roupa, levava e buscava Andy na escola todos os dias e contratou o melhor cuidador para a minha mãe. Graças a isso, finalmente tive mais tempo para ficar com ela no hospital. Talvez fosse o sangue. Andy gostou muito desse Alastair que apareceu de repente. Pensei bem sobre isso. Não me importava que ele fosse bom com Andy. Isso era algo que ele devia. Quanto a mim, tudo o que eu precisava fazer era usar a culpa dele para garantir mais segurança para Andy e para minha mãe. Foi assim que passamos um mês relativamente tranquilo. Um dia, ele me levou a uma mansão de luxo. Há escolas e hospitais de ponta por perto. O bairro também é seguro, disse Alastair, um pouco nervoso. Se você gostar, posso transferir a casa para o seu nome agora mesmo. Olhei para ele com calma. Sr. Laird, você está prestes a se casar. Está tentando me manter escondida? Já cancelei meu noivado com Beatrice, respondeu rapidamente. Andy é meu filho. Tudo o que estou fazendo é o mínimo que devo. Não vou mentir. Fiquei tentada, mas eu sabia que quanto mais eu o rejeitasse, mais pesada seria a culpa dele. E de fato, quando me viu recusar, Alastair caiu de joelhos na minha frente com um baque seco. O som dos joelhos batendo no chão ecoou pelo pátio silencioso. Ele olhou para mim, o rosto encharcado de lágrimas, a voz rouca e quebrada. Cordélia, me desculpe. Eu sei que errei. Só quero compensar você e o Andy. Quanto à sua mãe, já contratei a melhor equipe médica do exterior. Eles vão acordá-la, eu juro. Sorri levemente e levantei o queixo dele com os dedos. E a Daphne? Você não vai fazer justiça por ela? Ele agarrou minha calça, engasgando com as palavras. A Daphne? Eu só sentia pena do que ela passou, só isso. Cordélia, eu realmente te amava naquela época. Depois fiquei com medo. Medo de me envolver de verdade. Então fugi para o exterior. Todos esses anos não houve um único dia em que eu não pensasse em você. Tenho vivido com arrependimento todos os dias. Olhei para o homem que um dia fez meu coração disparar, agora ajoelhado à minha frente, chorando daquele jeito. Não senti nada. Vingança. Ódio. Nada disso importava mais. Tudo o que eu queria agora era que minha mãe acordasse, que Andy crescesse saudável e nunca mais ter qualquer ligação com Alastair.
Já é tarde demais para dizer tudo isso. Virei e fui embora. Atrás de mim, Alastair gritava como se estivesse com o coração sendo arrancado. Cordélia, eu estou morrendo! Descobriu-se que, quando ele fez um teste de paternidade para o Andy, também descobriu que tinha insuficiência cardíaca grave, sem cura. Quando soube que ele não tinha muito tempo, uma pequena e feia sensação de alegria surgiu no meu peito. Comecei a pensar em como garantir que, nos últimos dias dele, tudo o que ele possuía ficasse para o Andy. Mas planos nunca vencem a realidade. O fato de eu ter sido amante foi exposto e enviado diretamente para a escola do Andy. Algumas pessoas ainda inventaram mentiras, dizendo que eu me envolvia com vários homens ao mesmo tempo. Israel, Reddit. Quando fui buscar Andy na escola, um colega o empurrou no chão. O garoto o chutava enquanto gritava: "Você é um desgraçado criado por uma prostituta!" Meus olhos arderam. Corri até eles, empurrei o garoto e puxei Andy para os meus braços. Liguei para a polícia imediatamente. A mãe do menino perdeu o controle. Ela avançou contra mim, me imobilizou e começou a rasgar minhas roupas. Destruidora de lares sem vergonha. Lixo que arruína famílias. Venham todos ver. Essa vadia. Claro que o filho dela também é lixo. Ela gritava enquanto pegava o celular, me filmava e tentava postar tudo na internet. Andy entrou em pânico. Ele pulou e mordeu o braço dela. Ela gritou de dor e levantou a mão para bater nele. Foi então que Alastair apareceu correndo. Ele empurrou a mulher com força no chão e se colocou na nossa frente, protegendo a mim e ao Andy. Todo o seu corpo irradiava perigo enquanto ele rugia para a multidão. Digam mais uma mentira e eu acabo com a vida de vocês. Ela é minha. Andy é meu filho. Fui eu quem a perseguiu naquela época. Eu sou o motivo de tudo isso. Quem espalhar boatos de novo pode se preparar para a prisão. Ninguém ousou dizer mais nada. Quando a polícia chegou, Andy se jogou nos braços de Alastair e chorou alto. A mamãe é a melhor mãe. Por que vocês estão machucando ela? Papai, por que você só apareceu agora? Alastair o abraçou com força. Seu corpo tremia, mas ele não conseguiu dizer uma única palavra. Não sei o que ele fez nos bastidores, mas no fim, o caso foi considerado assédio. A mulher teve que pedir desculpas publicamente e me pagar $130 mil. 130 mil. O suficiente para cobrir o tratamento da minha mãe por um tempo. Aceitei o pedido de desculpas e desisti do processo. Afinal, ela não estava totalmente errada. Eu realmente já fui amante, do tipo que todo mundo adora desprezar. Depois disso, Alastair transferiu Andy para uma nova escola. Era uma academia particular perto da mansão. Ele também contratou seguranças para nos proteger em segredo. No terceiro dia de aula do Andy na nova escola, Beatrice veio me procurar. No momento em que ela me viu, seu rosto se encheu de culpa. Cordélia, me desculpe. O que aconteceu na escola do Andy? Não fui eu. Provavelmente foram meus pais. Eles não conseguiram deixar pra lá e quiseram se vingar de você. Estou pedindo desculpas em nome deles. Se tiver algum pedido, diga. Vou fazer tudo o que puder. A voz dela continuava suave, como da última vez que nos encontramos no banheiro. Olhei para ela, cheia de inveja. Se minha mãe não tivesse sofrido aquele acidente, eu estaria vivendo como ela agora? Tão calma, tão correta, tão feliz? O café já estava quase frio quando Beatrice falou novamente, com suavidade. Não importa como as coisas terminem entre você e Alastair, eu desejo felicidade para você e para o Andy. Depois disso, sob os cuidados da equipe médica estrangeira, o estado da minha mãe melhorou claramente. Alastair permaneceu ao meu lado, e ao de Andy, nos dando o melhor de tudo. Ele observava minha expressão com cuidado todos os dias, com medo de me magoar. Cordélia, ele disse, eu sei que fui um idiota. Não estou pedindo seu perdão. Só quero passar mais tempo com você e o Andy nos meus últimos dias. No sexto aniversário do Andy, nós três apagamos as velas juntos. Alastair tirou uma caixa de veludo, ajoelhou-se e a abriu com as mãos trêmulas. Cordélia, eu nunca te dei um casamento naquela época. Agora, você quer se casar comigo? Já fiz um testamento. Quando eu morrer, tudo o que tenho ficará para você e para o Andy. Eu deveria ter dito não, mas não disse. Pelo Andy, eu precisava dessa segurança. Queria que meu filho crescesse com orgulho, capaz de dizer ao mundo que não era um bastardo. Apenas uma criança que perdeu o pai. Assenti. Quero. Uma semana depois, tivemos um casamento simples. Os pais de Alastair estavam sentados na plateia, observando o filho, pálido, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles seguravam a mão de Andy com força, como se ele fosse sua única esperança. Mesmo depois de casados, não havia intimidade entre nós. Primeiro, porque o corpo dele não aguentava. Segundo, porque no fundo, eu me sentia mal só de olhar para ele. Mas comecei a tratá-lo com carinho novamente, exatamente como quando eu tinha 16 anos, cuidadosa e atenciosa. Sempre que a condição cardíaca dele piorava e a dor o fazia querer desistir, eu o segurava e sussurrava. Alastair, você não pode morrer. Você ainda precisa ver o Andy crescer. Ainda precisa ver minha mãe acordar. Minhas palavras pareciam funcionar. Ele começou a levar o tratamento a sério. Mesmo após um transplante fracassado, se recusou a desistir. Quando a condição dele finalmente mostrou uma pequena melhora, e os médicos disseram que havia chance de encontrar um coração compatível, minha mãe acordou. E ela já sabia que eu tinha me casado com Alastair. Recebi a ligação do hospital e corri até lá, fora de mim.
Depois de 8 longos anos, finalmente vi os olhos da minha mãe abertos novamente. Achei que ela ia me repreender. Que diria que eu nunca deveria ter me casado com ele. Mas em vez disso, ela estendeu os dedos trêmulos e tocou suavemente a cicatriz na minha testa. Sua voz falhou. Cora, a culpa é minha. Sinto muito por tudo que você passou. Faça o que quiser, eu te apoio, desde que você possa ser feliz. Eu sei que esses últimos anos não foram fáceis para você. Ao vê-la chorar daquele jeito, não consegui mais me segurar. Abracei-a e chorei. Mãe, me desculpa. A culpa é minha. Eu te fiz sofrer tanto. O médico entrou e nos lembrou de que ela precisava descansar. Só então eu saí, contra a vontade. Mãe, não se preocupe. Alastair nunca será feliz. Eu nunca parei de odiá-lo. Especialmente depois que minha mãe acordou, o ódio que eu havia reprimido por tanto tempo voltou com força, mais forte do que nunca. Alguns dias depois, Alastair me disse, animado, que havia encontrado um coração compatível. Os médicos disseram que a cirurgia tinha uma alta taxa de sucesso. Quando se recuperasse, queria levar eu e o Andy para viajar pelo mundo. Olhei para o rosto dele, radiante de alegria, e de repente sorri. Tirei minha mão do aperto dele e a limpei com nojo. Então me inclinei para o ouvido dele e falei com a voz mais suave, dizendo as coisas mais cruéis. Alastair, você realmente acha que ainda merece ser feliz? Quando você morrer, vou pegar seu dinheiro, me casar com um homem bom e pedir para o Andy chamar outra pessoa de papai. Vou rezar todos os dias. Rezar para que você apodreça no inferno, para que sua alma nunca encontre paz e para que, em todas as vidas depois desta, nós nunca mais nos encontremos. O sorriso congelou em seu rosto. Seus olhos se encheram de choque. Depois de um longo momento, aquele choque se transformou em uma dor pura e lancinante. Ele estendeu a mão para mim, mas eu recuei. Sabe, eu não preciso ser tão cruel assim. Só há uma condição. Você morre. Seu corpo ficou tenso. De repente, ele cuspiu uma boca cheia de sangue, manchando sua camisa branca de vermelho. Seus lábios tremiam. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, fora de controle. Naquela noite, eu estava em casa, assistindo desenhos animados com o Andy quando Alastair ligou. Cora, não desligue. Só quero te perguntar uma coisa. Você já me amou de verdade? Olhei para os desenhos animados brilhantes e risonhos na tela e respondi calmamente. Não. Então desliguei. Eu menti. Eu realmente o amei uma vez. Amei sem guardar nada. Mas aqueles dias eram dolorosos demais. Eu nunca quis voltar. Na manhã seguinte, o hospital ligou. Alastair estava morto. Ele havia pulado do telhado do hospital e morreu no local. Fingi estar de coração partido e ajudei a família Laird a cuidar do funeral. No dia seguinte ao enterro, levei Andy para mudar o sobrenome dele de volta para Oakley. Os pais de Alastair vieram discutir comigo. Pedi para os seguranças colocarem eles para fora. Andy não precisava de avós como eles. Eles nem sequer conseguiram criar o próprio filho direito. Não mereciam o meu filho. Todos os bens de Alastair foram para Andy. Meu filho só precisava usar o dinheiro dele. Não precisava considerá-lo como família. Enquanto minha mãe se recuperava, me inscrevi na faculdade e retomei os sonhos que havia deixado para trás anos antes. Eu começaria de novo e reconstruiria minha vida. De agora em diante, vou viver bem com minha mãe e com Andy. Não vou deixar ninguém nos machucar nunca mais. A noite fria vai passar, e a luz destinada a nós finalmente está chegando. Fim. Que Deus te abençoe.